entrou. Ah, bom dia! Bom dia, bom dia. Ao vivo, direto do sertão da Bahia. Nordeste. Jereçiri. Você está no Chaves do Céu. Todos os dias, 6h10 da manhã, faça chuva, faça sol. Mesmo hoje que está nevando. Em algum lugar do mundo deve estar Com nevando. certeza deve estar nevando. Não aqui, é claro. Talvez você estranhe, né? Que muitas vezes a Sol tá com alguma blusa, né? Algum casaco, e eu tô só de camiseta, né? Vergonha isso. É que eu sou de São Paulo, né? Então, para eu colocar uma blusa, tem que fazer bem mais frio do que tá fazendo aqui. Não, é só pra humilhar mesmo, é só pra passar na cara, que eu sou mais sensível, mas tudo bem. Não. É que o clima lá de São Paulo, quem é de São Paulo sabe, né? Legal. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, pela tua audiência. E hoje nós vamos de novo ler a palavra, então você pode até preparar, que é em Provérbios 8, tá bom? E a gente sempre começa com uma oração de bom dia para a gente receber esse pãozinho fresco do céu. Porque temos a chave dos céus nas nossas mãos. Amém. Então a oração é uma forma de você girar essa chave. É de você dizer, Senhor, estou batendo na porta tem um tempo, mas o Senhor me entregou a chave, beleza, agora eu estou abrindo para entrar na tua presença. Eu não abro mão de estar na tua presença. Então, vamos falar com Ele, que é o Todo-Poderoso, dono de todas as coisas e que na sua infinita bondade, né, decide compartilhar conosco das suas bênçãos. Ele podia fazer tudo sozinho, mas nos convidou para a gente estar aqui hoje e para a gente estar todos os dias na presença dEle, desfrutando do que Ele tem de melhor para nós. Vamos Amém. orar, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigada por esse dia, obrigada por todas as tuas bênçãos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, a tua proteção. Te agradecemos por todos os livramentos, aqueles de que temos consciência, aqueles que nós nem sabemos. Obrigada pela família, obrigada até mesmo por aquilo que nos deixou ou que nós tivemos que deixar. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem aperfeiçoado em nós a tua vontade. E que seja feita sempre, Senhor Deus, a tua vontade, o teu querer. Porque o teu propósito, Deus, é o que está acima, Senhor Deus, até mesmo do que a nossa própria vida. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, nós clamamos pela tua graça. Amém. Que essa semente, que é a tua palavra, que hoje tu colocaste em nós, no nosso coração, possa encontrar um terreno bom, Amém. um coração fértil, um lugar seguro para que ela possa germinar, florescer e frutificar. Amém. E que sirva de um alimento vigoroso, Que assim que seja. seja muito bom, que seja bênção para todos que o receberem. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Provérbios 8. Isso tá? mesmo. Nós A vamos partir ler do 1 isso. até o 11. Perfeito. Bom, diz assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama, em alta voz. A vocês, homens, eu clamo. A todos, levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras, e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução à prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Legal, né? De novo, né? Bom, você já percebeu que Provérbios é um livro, né? A Bíblia, ela não é um livro, ela é uma coleção de livros, ok? Ela tem 66 livros, né? A Bíblia Católica tem alguns livros a mais, se não me engano, são 4 livros a mais, ok? Então, a Bíblia é uma coleção de livros. Provérbios é um livro, ok? E Provérbios é um livro da sabedoria.
Livro da sabedoria. Toda vez ele vai te falar da sabedoria. O que é interessante é que eu gosto muito de Provérbios, porque o Provérbios é para a nossa vida prática, a nossa vida do dia a dia. O que nós vimos aqui logo no início é que de novo a sabedoria está pelas ruas. Lá no versículo 1 que nós lemos que a sabedoria está pelas ruas. Aqui ela fala diretamente aos homens. E ela fala diretamente a questão do discernimento, do entendimento, né? Em algumas versões, às vezes você talvez ache diferente a leitura da Sol, é que ela lê uma versão chamada NVI, que é Nova Versão Internacional. Então é uma linguagem mais atualizada, ok? Mas que é uma tradução, tá? Então o conteúdo é o mesmo. E aí, o que é o discernimento? Quando você fica sabendo de algo, você conhece. Então esse é o conhecimento. Eu sei que algo existe, agora eu tenho conhecimento daquilo. Discernir é você usar a sua inteligência para entender. Você vê que toda hora nesse texto Deus fala sobre o entendimento. É verdade. E algo que me chama a atenção aqui é o fato da sabedoria. Ela está não apenas nas ruas, não apenas está clamando, mas aqui a gente vê que ela está nos lugares altos, junto aos caminhos, não é isso? Nos cruzamentos ela se coloca. Ou seja, a sabedoria, além dela estar disponível, a palavra aqui nos deixa muito clara, que ela procura um lugar de destaque onde as pessoas possam ter acesso a ela com mais facilidade. Então a gente nunca vai poder se queixar de Deus e dizer, olha Deus, de alguma forma eu não consegui ter acesso ao conhecimento da tua palavra, porque foi muito difícil. Não, Deus está se colocando em lugares altos, ou seja, onde todo mundo pode ver. Deus está sempre se colocando em um lugar, nos cruzamentos, porque é onde todo mundo passa. Então Deus ele está sempre nos dizendo de alguma forma, eu estou bem aqui perto de você, aproveita a minha companhia, aprenda comigo, eu quero que você ande por caminhos que não sejam os seus próprios caminhos, os caminhos que você mesmo traçou, mas eu tenho coisas importantes para te dizer, mas você precisa me ouvir. Por que Deus nos aconselha para não ficar andando simplesmente nos caminhos, nos nossos próprios caminhos? Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, todos. Ele está contigo no banho, ele está contigo quando você está andando de carro, ele está contigo lá no ônibus, ele está conosco, ele é onipresente. Exato. Ele é onisciente, sabe de tudo. Ele é o criador da sabedoria, tá? E ele é onipoderoso. Ele tem todo o poder. Não existe poder maior do que o de Deus. Então, ele sabe o presente e o futuro. Não existe tempo para Deus. Então, ele sabe que quando nós andamos pelas nossas pernas, o nosso coração é que vai comandar. Nós vamos andar por desejo, vamos andar por aquilo que nos agrada. E lá na frente, a gente pode se lascar. A gente pode se dar mal. E outra coisa, e não é só a gente se complicar. Não existe, pelo menos eu nunca consegui encontrar em um só exemplo de vida uma pessoa que se ferre sozinha. Ela sempre de alguma forma acaba levando alguém. Acaba ou levando alguém ou atingindo alguém, ainda que não seja intencional. Deixa eu te falar de uma chave interessante que surgiu nesse salmo, mas ela está por toda a Bíblia, tá? Essa é uma forma de você entender, né? Discernimento, entender a Bíblia. Olha só, a partir do versículo 4, né? Todas as versões vão falar mais ou menos assim, tá? A minha faz assim, ó. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Você está reparando que alguém está dizendo assim, eu estou falando para você? Porque em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversas. E aí vai, é o seguinte, aqui não é o autor do livro que está falando, quem está falando é Deus. Yes. O Espírito Santo veio, né, e começou a falar por ele. E aí ele só simplesmente foi escrevendo, tá? Então por isso que algumas vezes, tá, em Salmos é muito comum você vê o salmista contando algo, falando, narrando, ele conversando com Deus, daqui a pouco Deus está conversando com ele. Então perceba que quando muda, né, a pessoa, né, quando está falando eu estou, muitas vezes, na maioria das vezes, é Deus diretamente falando com a gente. Interessante, né? Muito legal. O discernimento faz isso, a gente entender como é que a Bíblia
né? Ela nos transmite. Outra coisa muito importante é o seguinte, a hora que você puder ler, né? Nós estamos em Provérbios 8, do versículo 1 até o versículo 11. A palavra do Senhor, ela não tem relativação, tá? Relativização. Perfeito. Isso, Arrasou. relativização. O que significa? Olha, depende. Quando tá sol, a gente age dessa forma. Mas como tá chovendo, Deus muda de ideia. então Deus perdoa, tá tudo certo. Não tem problema, tá? Só que não. Não é assim. Não é assim. E a prova disso é o seguinte, não importa o quão maus nós sejamos. Não importa o que a gente já tenha feito. O número de burradas que a gente tem andado. Não importa quantas vezes a gente traiu o Senhor, quantas vezes a gente traiu o nosso cônjuge, a nossa família, um amigo, traiu a nós mesmos, né? Ele sempre nos perdoa. É verdade. Não importa, não importa. Essa é a grande prova de que não tem relativização, tá? E essa relativização é uma criação dos homens. É uma criação dos homens. Então, quando você souber de um mandamento, tá? E alguém fala assim, não é bem assim, tem que estudar. Às vezes realmente não é bem assim, porque alguém estudou só um pedaço, tá? Existe um ensinamento que diz o seguinte, quando você lê um texto, só um pedaço, né? Fora de um contexto, fora de toda uma situação, isso daí vira um pretexto para errar. É verdade. É por isso que a gente lê partes, né? E explica todos os dias. Isso foi o que Deus pediu pra gente. Vocês vão falar todos os dias às 6h10, e falou às 6h10, tá? E vocês vão falar só uns 15 minutos. Então a gente entendeu. É para começar a passar pro pessoal uma linguagem mais simples. Tá certo? Verdade. Olha, o pessoal tá dizendo que tá travando. Foi, Maria Clara. Deixa eu ver aqui. Um sucesso. Bom. Espero que esteja melhor, Maria Clara. Pronto. Reconectando. Beleza? Mas eu acho que só deu. Bom, pronto. Ei, resolvi. Espero que tenha melhorado. Tomara. Tá certo? Bom, obrigada e agora, pelo toque, Maria Clara. E agora nós vamos ler as cartinhas, a cartinha de hoje. Lembra que a gente sempre lê as cartas do Portas Abertas, aquela organização sem fins lucrativos que tem mais de 60 anos, que atua principalmente apoiando os missionários, os evangelistas que estão nos países onde existe perseguição a cristãos. Olha, existem milhares de organizações, graças a Deus, acho que milhares é um exagero, mas centenas de organizações que atuam fora dos seus países, né, de origem, para ajudar os nossos irmãos cristãos, os nossos amigos, tal. E aí o Portas Abertas é um país, é uma organização que a gente apoia, tá? Então a gente recebe as cartinhas deles. Pelo site você pode ver, de oração diária. São cartas que eles recebem. Hoje nós vamos orar pelo Sudão. Um país africano, né? Olha só, ele é um país africano que ele faz divisa com a Etiópia, com o Egito, até o Mar Vermelho faz costa com ele. O Sudão, ele realmente é um país assim bastante atacado. Ele é o 7º. Numa lista de 50 países, que são os que mais perseguem cristãos no mundo, ele é o 7º que mais persegue. Então lá a coisa é feia. E para deixar a gente um pouquinho com o coração na mão, mas a gente sabe para quem a gente entrega o nosso coração, né? A gente bota o coração na mão apertado, mas a gente entrega para Deus. A gente vai orar porque aconteceu algo muito sério lá por esses dias, né? A polícia descobriu o ministério de Amã. Ele tinha um ministério lá com ex-muçulmanos, né? E ele foi preso e perdeu o negócio que ele tinha, né? Ele tinha alguma fonte de renda, ele perdeu isso por conta da prisão dele. E a gente vai agora interceder para que Deus fortaleça esse nosso irmão, né, Amã, e dê coragem para continuar o evangelismo. Amém? Então nós te convidamos todos os dias a orar por uma nação. Então nós não vamos orar só pela nação, pelo Amã, né? Nós vamos orar por todos na nação do Sudão. Ora hoje? Com certeza. Pai, nós te agradecemos porque apesar de tudo, o Sudão ainda é um lugar onde a tua palavra penetrou, é um lugar onde a palavra, ela de alguma forma encontra lugar nos corações das pessoas. Aleluia. E modifica realidades, Deus. Nós sabemos que o inimigo ele não está feliz com isso, ele não quer que as pessoas avancem, ele não quer que as pessoas cresçam, mas nós sabemos que nós dependemos da tua boa vontade, Senhor. Amém.
O Senhor está acima de todas as coisas, de todos os problemas, e nós te pedimos, Deus, coloca a tua mão agora, Senhor, em favor do teu Amém, que assim filho. seja, Pai. Coloca agora a tua mão de favor, Senhor, sobre o nosso irmão que se encontra em um lugar, Senhor, que nenhum de nós gostaria de estar. Principalmente quando a gente prega a liberdade, quando a gente fala do teu amor. Abençoa o teu filho, dá coragem para que ele prossiga, para que ele não desista, não desanime. E quanto ao Sudão, Senhor, nós abençoamos aquela nação. Abençoamos até mesmo aqueles que muitas vezes perseguem os teus filhos. Muda a realidade, Senhor, muda os corações. Faz penetrar a tua palavra de amor e de perdão, Coloca a tua mão de justiça. modificando, Senhor Deus Altíssimo, todos os pensamentos contrários, Pai. Mas se de alguma forma o Senhor reconhece todas as coisas, o Senhor sabe que não haverá, Senhor Deus, forma de arrependimento, nós te pedimos para que o Senhor retire do poder todas aquelas pessoas Amém. que são contra, Senhor Deus, a vida humana, que são contra, Senhor, os teus projetos e os teus planos. Amém. E nós cremos que o Senhor faz muitas coisas, o Senhor ainda realiza milagres. E é por isso que nós declaramos com ousadia que o Sudão pertence ao Senhor Jesus. Amém? Pois esse foi o Chaves do Céu de hoje. Yes. Todos os dias nós estamos aqui às 6h10 da manhã, ok? De terça a terça. Quarta, De domingo a quarta. domingo, de quarta a quarta, sexta a sexta, todos os dias, Feriado, 6h10 da manhã. feriado. Ok? Isso foi um ministério que Deus nos deu para ele, né? Ele que nos pediu, a gente já contou essa historinha, qualquer hora dessa a gente conta. Eu queria te pedir uma gentileza, se alguém souber como é que eu faço para a câmera do meu celular não ficar brigando com o Insta, porque você viu que sempre fica escura, Maria né? Clara, ela é Pois youtuber, é. ela sabe Então, tudo. Maria Clara, dá uma olhada aí, depois manda aí no direct, tá? Ou então falar com a gente, porque você vê, a minha imagem sempre fica mais escura. Depois eu consigo clarear na edição para mandar pro YouTube, né? Mas aqui no Instagram ela fica sempre assim escura. Nós te convidamos todos os dias a estar conosco para receber esse pãozinho fresco e todos os dias declarar o governo, declarar que Deus tome conta da sua vida. Como que você vai declarar? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Até amanhã. Se Deus quiser. Beijo, beijo. Faça um dia extraordinário. Deus abençoe.